No planeta Terra, muitos séculos atrás, existia um continente cuja civilização era organizada e avançada. O povo era descendente de Poseidon, o deus do mar, com uma mulher comum. Deste casal, que lembra um pouco uma história bíblica, nasceram 5 pares de gêmeos, aos quais foram dadas terras de dimensões iguais e divididas para que eles governassem. Isto era Atlântida, o continente perdido das histórias de Platão, onde, segundo o filósofo, vivia uma sociedade em perfeita harmonia consigo mesma e com a natureza. Tudo o que era necessário para viver havia lá. Conquistar outros territórios não estavam nos planos dos atlantes, mas, como nada é para sempre, nem mesmo o contentamento em já possuir tudo foi o suficiente. Eles erraram ao atacar seus vizinhos para conquistar novas terras. Assim, a ambição matou todos eles. Zeus, pai de Poseidon, teria se indignado com os atlantes e feito todo o continente submergir nas águas do oceano, o que também nos lembra outra passagem da Bíblia, não é? Para estudiosos de Platão, isso não passa de uma história criada pelo filósofo entre os séculos 5 e 4 a.C., e que Atlântida teria surgido a partir do diálogo entre os personagens Timeu e Crítias. Para uma outra linha de estudiosos, entre historiadores e arqueólogos, Atlântida existiu e pode ter tido um outro nome, uma vez que há quem defenda que Platão se baseou em uma sociedade real para construir sua Atlântida. Essa sociedade teria existido onde hoje se encontra Santorini, uma das ilhas gregas. Segundo levantamentos preliminares, há 3.500 anos existiu naquela região uma ilha chamada Terra, que foi destruída por erupções vulcânicas e ondas gigantes. Já outros arqueólogos, como Charles Berlitz, que realizam buscas do continente perdido há anos, acreditam que a Atlântida foi engolida pelo mar devido a terremotos, mas principalmente pela instabilidade do solo oceânico na região. Porém, apesar dos esforços e da tecnologia de radares que hoje o mundo dispõe, Atlântida continua sendo um mito, uma história platônica que vem resistindo ao tempo, até mesmo devido ao seu teor romantizado que caiu no imaginário popular. Outro filósofo que também propôs a existência de um continente desconhecido foi Aristóteles. A ideia foi reforçada séculos depois pelo então matemático e cientista grego Cláudio Ptolomeu, que acreditava que o Oceano Índico era cercado por terra ao sul. Ptolomeu forneceu contribuições significativas à matemática, à astronomia, geografia e outros campos da ciência, inclusive para a cartografia, que, decorrente das suas pesquisas, passou a incluir um território nomeado como Terra Australis. Até por volta do século XVIII, Terra Australis incógnita era apresentada nos mapas mundi. Contudo, James Cook veio a desmistificar a existência deste continente quando redescobriu a Austrália em 1777. Por muitas vezes, pensava-se que Terra Australis se encontrava próxima ao Polo Sul, era maior que a Antártida e se estendia para o norte, rumo ao Oceano Pacífico. O descobridor da Nova Zelândia, Abel Tasman, chegou a sugerir, em 1642, que sua descoberta fizesse parte da Terra Australis, assim como achavam que a Austrália fosse. Até mesmo James Cook pensava isso. Só que, mais uma vez, outro provável continente foi derrubado. Agora, não por não ter sido encontrado, mas por, supostamente, ter sido um engano. Uma equipe liderada pelo cientista Nick Mortimer, do Instituto de Ciências Geológicas da Nova Zelândia,
divulgou estudos preliminares que sugerem que toda aquela região já foi um continente, ao qual deram o nome de Zelândia. A existência do antigo continente é tão real quanto a probabilidade de a Nova Zelândia ser apenas uma pequena parte do que restou dele. Hoje sabemos que tal país, junto com a Austrália, a Nova Caledônia e as ilhas Fiji, a Papua Nova Guiné e tantos outros países ilhas, fazem parte do continente denominado Oceania. Contudo, de acordo com os estudos, somente parte disso, como Nova Zelândia e Nova Caledônia, teriam sido parte do que antes fora o continente de Zelândia. E sim, o nome do continente é uma referência ao país. Segundo os estudos, antes de ficar submersa, Zelândia possuía uma área de 4,9 milhões de quilômetros quadrados, o suficiente para ser classificada como continente. Segundo algumas normas, para que seja considerado um continente, o enorme pedaço de terra deve ter no mínimo 1 milhão de quilômetros quadrados e limites bem definidos. De acordo com a equipe de Mortimer, embora esteja coberta por água em 94% de sua área, a região apresenta as principais características geológicas e geofísicas que distinguem as áreas da crosta continental da oceânica. O suposto continente está a 3.500 metros de profundidade, possui uma crosta de 35 quilômetros de espessura e apresenta, além de tudo, composições de granito diferente do basalto apresentado na crosta oceânica, além de apresentar altitudes mais elevadas e um vasto planalto. Em tempo, o planeta Terra é o único do Sistema Solar a ter dois tipos de crostas, a continental e a oceânica. Se fosse possível drenar o oceano, de acordo com os cientistas, essa massa particular de terra se destacaria como um planalto perfeito acima do fundo do oceano. Por isso mesmo, Zelândia está sendo considerado o 8º continente do planeta, mesmo que submerso. Estudos preliminares sugeriram que a massa de terra pode ter diminuído bruscamente depois de ter se separado de Gondwana, uma enorme massa de terra, muitas vezes referida como um supercontinente, que se formou no período Neoproterozoico e começou a se fragmentar no período Jurássico, entre 79 e 83 milhões de anos atrás. Porém, em 2021, novas pesquisas sugeriram que o continente pode ter sido formado há cerca de 1 bilhão de anos, indo contra os primeiros cálculos, que contabilizavam apenas 500 milhões de anos. Por meio de imagens de satélite, foi possível aos cientistas delimitar a área do antigo continente. Os 4.900.000 metros quadrados de abrangência não deixam dúvidas de que Zelândia é, significativamente, maior do que qualquer território considerado como fragmento continental ou microcontinente, como é o caso de Madagascar. O território ainda possui área que ocupa mais da metade da Austrália e é quase o dobro da Groenlândia. Ou seja, se fosse classificado como microcontinente, Zelândia seria o maior já descoberto. Devido a todas essas considerações, é que cientistas da Nova Zelândia, Austrália e Nova Caledônia concluíram que Zelândia se trata, de fato, de um continente submerso há milhares de anos, e não de um fragmento. O geólogo alemão Nick Mortner concorda plenamente e ainda completa, dizendo que, se não fosse pelo nível do oceano, já teria sido reconhecido como tal há muito tempo. Os estudos acerca deste continente perdido não são novos. Pelo contrário, desde que Abel Tasman supôs a existência de um continente, passaram a dar atenção especial àquela região. No entanto, sem dúvida alguma, Tasman
ficaria feliz em saber que sua suposição estava correta. Novos estudos estão sendo desenvolvidos e, dentro de alguns anos, teremos informações intrigantes sobre o oitavo continente.